Olá, crianças, tudo bem? Estou de volta para mais uma aula com vocês. Sou a professora Deli e hoje a nossa aula é de Geografia. Vamos relembrar sobre a importância dos rios no processo de imigração do nosso país, que foi tão importante, tá bom? Vamos compreender a importância desses rios nesse processo. Vamos começar a aula relembrando algumas imagens mostrando esse processo ao longo do tempo, tá bom? Vamos lá, para a telinha aí. A gente vê uma das primeiras cidades aí, Guanabara, processo de colonização, a gente vê algumas construções lá ao fundo, algumas árvores, sempre próximo aos rios. Nunca é mais, né, lá para dentro do país. É sempre beirando esses rios, bem próximo a esses rios, tá? Aí, ó, em 1º de março de 1565, o estado de Sá fundou a cidade de São Sebastião do Rio de Janeiro, entre o Morro Cara de Cão e o Pão de Açúcar. Tá? As primeiras construções do Rio de Janeiro aí, a gente vê algumas construções ao fundo, aí mais à direita você vê também algumas outras construções. E detalhes de vários transportes aí no meio, alguns automóveis que na época eram usados dessa forma, com o uso de alguns animais também. Tá, para esses transportes aí. Então essas foram as primeiras cidades, né, construídas aí na cidade de Janeiro, tá bom? Vamos para a próxima imagem. Olha só, esse aí é o Rio durante a crise de 1831, essas construções aí. A gente vê algumas construções, vocês estão vendo aí planejada a cidade, né, bem próximos aos rios e já passando, deixando um pouco mais a distância dos rios, já adentrando um pouco mais ao país. Ao longo que vai se desenvolvendo a cidade, tá? Continuando, olha só. Vamos só falar um pouquinho aí sobre a importância desse rio nessa imagem. Essa imagem aí, por que ela está aí na telinha para a gente observar? Nesse rio a gente vê pessoas usando a canoa, o rio como meio de transporte. A gente vê ao fundo lá alguns animais e o menino lá ao fundo está usando arco e flecha, né? Para mostrar a caça em si. Uma mulher está preparando o alimento lá com fogo, ó, bem lá no início, você está observando. E outra também está com uma vasilha já, ajudando nessa preparação bem ao fundo, próximo à casa. Assim como o homem também tem alguns objetos aí na cestinha, auxiliando. E bem do lado direito, a gente vê algumas plantações. O menino com a plantação aí. Porque com esse rio eles fazem tudo isso, eles conseguem alimentar os animais, preparar o alimento, fazer as coisas, né, que eles necessitam também em casa, mas também o transporte aí, né, também serve como transporte. Então essas civilizações basicamente elas iniciaram dessa forma, fazendo esses usos aí. Então, o Brasil ele é composto por essas bacias hidrográficas. Quando eu falo bacia hidrográfica, é a composição de todos esses rios aí. Olha só quantos rios nosso país, né, existem em nosso país aí. Tem a bacia amazônica, que é essa amarelinha, que inclui o nosso estado, o estado do Acre aí, ó. A bacia do Nordeste, essa um pouquinho mais azul, ao lado da amarelinha lá em cima, ó. Depois tem a bacia do São Francisco, bacia do Tocantins e da Araguaia, todos identificados por cores aí. Bacia do Leste, bacia do Tietê do Paraná, que é a mais laranja aí, a laranjinha, ó. Bacia do Sul, que é a rosinha, e bacia do Paraguai, tá? Então essas bacias hidrográficas, lembre, quando eu falo de hidrografia, eu estou me referindo a esses rios aí, tá bom? Todos eles tiveram sua importância na composição dessa sedentarização, assim como hoje também, que eles mantêm nossas necessidades básicas também com o uso da água no nosso dia a dia hoje, né? Tá bom? Então, olha só, essa imagem a gente vai falar um pouquinho sobre a importância desses rios. A primeira imagem você vê algumas roupas aí, ó, porque eu uso a água, né? No caso, o rio, que eu estou citando o rio por causa do uso da água aí. Eu uso a água para me lavar roupa. Então, isso era uma das necessidades para eles ficarem próximos aos rios também. Tá? A necessidade de se lavar e o uso da limpeza e lavar a roupa, no caso aí. Abaixo dessa imagem, a gente vê uma mulher lavando um alface, né, na torneira. Então, a água também é usada para os alimentos, para o preparo da alimentação, né, que também era usado nos primeiros anos
da sedentarização em nosso país. Acima a gente vê uma garotinha já segurando um copo de água. Então a gente vê a necessidade, né, de matar a sede, né, beber essa água. Lembrando que é uma água já tratada, uma água limpinha aí, que ela está fazendo uso. Assim como também era usado para os animais também na época, não só o ser humano, é importante lembrar. Abaixo a gente vê uma mulher já tomando banho, usando para sua limpeza pessoal, que nada diferente do que a gente faz hoje, né? Tomar banho, escovar os dentes, que é a imagem logo acima, né? Para as limpezas pessoais. Lembrando que são costumes que a gente herdou dos portugueses, tá? E abaixo você vê alguns pratos aí, sendo lavados também, com o uso da água. Então, quais foram os primeiros povos, né? Quando chegaram aqui no Brasil, vamos só relembrar. Nós tivemos 3 povos que ajudaram nesse processo de sedentarização, que são fundamentais na construção dessa história, tá? Foram os portugueses, como na imagem que nós vimos aí, os portugueses chegando ao Brasil, e os indígenas aqui, né, que já estavam aqui em nosso país, mas lembrando que os portugueses não vieram sozinhos, eles trouxeram os africanos com eles, que eles exploraram a mão de obra africana para os trabalhos, né, que eram realizados na nossa terra, explorando pedras preciosas, o pau-brasil, várias outras sementes que eles encontraram em nosso país. Então, eles usaram também a mão de obra africana. Então, nós tivemos 3 povos aí, os indígenas, os portugueses e os africanos. E a nossa cultura é a junção desses 3 povos de início, né? Inicialmente, que deram início à nossa história, à nossa sedentarização. Tá? Os portugueses, por exemplo, nós herdamos o costume de tomar banho, né? Dos indígenas, nós temos o costume de dormir em rede. Dos africanos, tem algumas comidas que nós fazemos uso também, como vatapá, feijoada. Então, todos esses povos tiveram essa contribuição. Quando eu misturo essas culturas, tem a mistura de várias culturas de povos, eu chamo isso de miscigenação, tá? Então, miscigenação, o que que é? É a mistura de todos esses povos. Eu misturar os portugueses com os africanos com os indígenas, e assim eu chamo isso de miscigenação. Tá? E esse processo se deu sempre próximo aos rios, devido à necessidade da água para algum uso pessoal, né, ou de plantação, ou de animal, que eles usavam na época também, e a gente usa até hoje, é claro. Vamos continuar aí da telinha, vamos lá. Então, a gente usa água para tudo isso aí, e olha só, vamos relembrar algumas coisas sobre o uso da água. Nessa imagem aí, mostra o rio, passando aí pelo processo próximo a casas, a plantações, pessoas que estão plantando, pessoa que está nadando. Lá ao fundo da imagem você vê uma pessoa nadando, ó, no rio. Outra, a mulher mais próxima a quem está nadando, ela está pescando. Se você observar, ela está com uma vara de pescar, tá? E tem uma cidadezinha ao fundo lá, próximo a essa mulher que está pescando. A cidade lá ao fundo. Depois a gente vê bem abaixo da imagem, algumas pessoas reunidas. Ele está fazendo uma reunião de usuários ou explicando a importância dos rios aí, tá? Aí tem a hidrelétrica, que no caso é essa partezinha branca, que vai daquele rio lá em cima, que desce para esse rio abaixo, que a gente vê aí, ó. Por que a hidrelétrica? Ela faz o processo dessa purificação da água para o nosso uso pessoal, para a gente fazer algumas coisas em nossas casas, tá? Então você vê o homem usando essa própria água, que você vê tipo uma mangueirinha, você vê um cano passando da água, que está naquela casinha vermelhinha abaixo da imagem, ó, que o homem usa a essa mangueira, ó, que ele está regando a plantação, se você observar aí, tá? Então ele está fazendo o uso da água para irrigação, para plantação, que foi uma das primeiras utilidades que o homem, né, se viu necessário para poder manter alguns alimentos, algumas plantações de maneira saudável para o nosso uso. Então aí nessa imagem a gente vê o quê? A importância do rio para várias atividades que nós fazemos não só naquela época, mas hoje em dia também que nós usamos. E é claro, nessa reunião de usuários, vamos só relembrar algumas coisas importantes. Talvez ele esteja falando sobre a importância de não jogar lixo no rio, né, da gente usar de maneira adequada os rios, não poluir da forma como a gente vê, e muitas outras situações que a gente aborda no dia a dia, né, em nossas cidades aí, tá? Vamos continuar para a próxima imagem. Então, embora, né, eu acabei de falar sobre a importância desses rios,
a gente vê os fluxos migratórios. O que é isso? Essas pessoas que vieram da África, você vê uma linhazinha um pouquinho marrom, são correntes migratórias de escravos africanos. Essa setinha marrom que vieram da África para a América, não só a América do Sul, como você vê na imagem, também para a América do Norte. Você vê setinhas azuis, um azul um pouquinho mais forte, ó, são as correntes migratórias dos séculos XVI ao século XIX. Vieram muitas pessoas da Europa, inclusive para o nosso país. Então, nós tivemos muita gente que vieram da Europa para o nosso país, não só da África e não só os portugueses também. Tá? Você vê a setinha verdezinha que está um pouquinho mais grossa. Se ela for mais fininha, significa que o fluxo for um pouquinho menor do que aqueles que é um pouquinho mais larga a setinha, tá? Significa que foram muitas pessoas que saíram dali. Tá? Vamos então entender um pouco mais sobre esses fluxos migratórios. O que é fluxo migratório? Migração é todo movimento de população temporário ou definitivo que ocorre no espaço geográfico. Migrante é aquele que realiza o movimento de migração relativamente ao país de origem, que são emigrantes, e relativamente ao país de acolhimento, são imigrantes. Tá? Então, vamos lá. Migração é todo momento da população temporária ou definitivo que ocorre nesse espaço migratório, geográfico. Eu chamo isso de migração. Só que o migrante é aquele que realiza o movimento de migração. Então, ele pode sair do país de origem, eles são imigrantes, relativamente ao país de acolhimento, eles são imigrantes. Ou seja, vamos lá, eu sou brasileira, eu fui para, sei lá, para Portugal. Eu sou uma imigrante, eu estou saindo do meu país para outro. Lá naquele país, eu sou imigrante, eu estou sendo acolhida por um país que não é o meu. Então, é diferente de emigrante, com E, né, de imigrante. Imigrante eu sou num país que não é o meu. Imigrante significa que eu sou imigrante, que eu saí de no meu país e fui para outro. Eu estou fazendo eu sou imigrante, ok? Fiz uma migração. Vamos continuar na telinha, vamos lá. Emigração refere-se ao ato da saída de uma região, como acabei de explicar. E imigração refere-se ao ato da entrada em uma região. Então, vamos analisar o seguinte, continuando aqui, ó. Vamos fazer algumas atividades que está nesse site aí, que você pode acessar e fazer online. É bem divertido. Mas vamos fazer aqui comigo. Primeira questão para a gente entender um pouquinho mais, tá? A gente concluir a nossa aula. Na atividade fala o seguinte, ó. A população brasileira é formada pela mistura de diferentes povos, indígenas, europeus, africanos e asiáticos. É uma pergunta. A população brasileira é formada pela mistura desses diferentes povos, indígenas, europeus, africanos e asiáticos? É verdadeiro ou falso? É uma pergunta. Verdadeiro ou falso isso aí? Vamos lá. Verdadeiro, né? Verdadeiro. Ou seja, eu vou marcar essa opção aqui, ó. Verdadeiro. A população é formada pela mistura de diferentes povos? Sim, verdadeiro. Esses diferentes povos que compõem a população hoje foi essa mistura de diferentes povos de muitos países. Mas lembrando que não foram todos esses no início, né? Na nossa sedentarização, as primeiras cidades aqui. Vamos para a próxima questão, vamos lá. As primeiras cidades brasileiras foram fundadas por... As primeiras cidades, tá? As primeiras cidades foram os portugueses, indígenas, africanos, alemães e suíços. Qual dessas alternativas? Se você for analisar, ó, os indígenas estavam aqui, ok. Só que as primeiras cidades, ó, um detalhe importante, as primeiras cidades foram formadas por quem? Foram os portugueses que fizeram essas primeiras cidades, contribuíram para a formação dessas primeiras cidades, tá bom? Embora, é claro, tivesse os africanos, vários outros imigrantes que ajudaram também depois nesse processo. Mas as primeiras cidades foram os portugueses que iniciaram. Eu fico por aqui, eu espero que você tenha compreendido todo esse processo. E te aguardo na próxima aula, tá bom? Tchau, tchau. Mas não esqueça de acessar a plataforma Eduque.